Olá, que a graça bendita do Filho de Deus seja no seu coração, na sua casa, na sua família. Mais uma vez, mais uma oportunidade que nós temos de partilharmos alguma coisa legal. Eu tenho uma reflexão de vida para o seu coração, para a sua vida também. No dia 1º de junho, especificamente, eu fiz aqui um vídeo e chamei de Onde Mora a Felicidade, ou Onde Está a Felicidade. Foi no dia 1º de junho. E felizmente, muitas pessoas mandaram mensagem. Muitas pessoas agradeceram, gostaram, dizendo que aprenderam muita coisa com aquela mensagem. Me pediram, inclusive, que eu fizesse mais alguma a respeito. E acabou que eu fui fazer algumas anotações. Eu estou lendo um livro muito legal que chama Para Ser Feliz. Um livro bem bacana mesmo, professor Felipe Aquino. Ele é muito legal. E acabou que eu fui estudando aquilo e tudo, fui lá para o portal da psicologia, estudar mais algumas coisas também, e acabei chegando a uma conclusão muito legal. Como nós falamos onde mora, onde está a felicidade, e acabou que me veio à mente de fazer o seguinte: mas como ser feliz? Como encontrar essa felicidade? Aí nós vamos ter esse tema hoje, como ser feliz. E é legal que eu gosto muito de provérbios, ditos populares, eu amo isso, sabe? Eu leio bastante. Se você pudesse ver minha mesa aqui agora, ela está entupida de livros, de anotações. E eu tenho uma estante ali em cima também cheia de livros, eu leio mesmo. Tem livro que eu costumo ler 3 até 4 vezes, né? E eu gosto muito de provérbios, esses pensamentos, ideias, eu escrevo algumas também. Estou até fazendo meu livro, está demorando um pouquinho porque é muita coisa, mas eu tenho vários pensamentos ali que eu vou lançar no próximo livro que eu estou fazendo, chamado Pérolas da Vida. E eu gosto muito de provérbios, né? E tem um provérbio muito legal que vai ilustrar o nosso assunto de hoje, que fala que a resposta branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E eu achei muito legal, né? Que às vezes uma resposta branda, ela acalma os ânimos. Às vezes uma pessoa vem com pedras, a pessoa está bastante irritada, muito chateada, aí uma palavra branda, uma palavra calma, né? Acalenta, tranquiliza tudo, né? Mas no portal lá da psicologia tem umas frases bacanas que alguns estudiosos falam assim: você quer alcançar a felicidade? Assim como em todos os lugares, todos os acessos da vida, você tem que fazer escolhas. Qual acesso você quer? Então, por exemplo, esses dias eu conversava com um senhor que estava com dificuldades físicas, e ele dizia lá o que ele estava passando, não vou fazer um comentário aqui, e ele disse que um dia chegou lá no seu prédio, ficou muito irritado porque o elevador estava com defeito, e eu falei: o senhor mora em qual andar? Ele falou: eu moro no 3º andar. Eu falei: olha aqui, por que ao invés de usar o elevador, mesmo em funcionamento, o senhor não usa as escadas? Faz bem para a sua saúde, faz bom para o seu físico, para o seu joelho e tal. Então, isso me veio à mente, sabe? Tudo que eu vejo, que eu leio, eu trago para a vida. E eu comecei a pensar: quais as portas, as passagens, os caminhos para ser feliz? Como ser feliz? E acabei tendo em minha mente aqui, lendo esses assuntos da psicologia, que são pelo menos 3 portas nós temos para conseguir, para chegar a como ser feliz. E por incrível que possa parecer, talvez você vai se assustar no primeiro momento, mas mantenha calma, não fique infeliz. A primeira porta para a felicidade chama-se porta do passado. Isso mesmo, a porta do passado. E é tão interessante que a porta do passado, você e eu temos que entender o seguinte: ela não deve ser trancada e muito menos ficar aberta. Então, qual que é a ideia, a sugestão que nós temos? Que você mantenha a porta do passado fechada. Ou seja, eu vou ter a porta do meu passado aberta para qualquer momento. Eu vou chegar, vou abrir e vou entrar. Vou fazer um passeio lá no meu passado, vou observar o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer, o que deu certo, o que não deu, o que eu faria de novo e o que eu não faria agora. Então eu visito o meu passado, aprendo com ele. Por que isso? Porque as pessoas hoje, talvez sempre, elas gostam muito de usar o passado contra os outros. Então vejam bem, como o Dr. Augusto George Cury fala, você e eu temos as nossas memórias.
Então a sua memória de uso contínuo, que ele chama de MUC, é a memória do dia a dia, tudo o que acontece. Nesse momento, enquanto eu estou falando neste vídeo, a minha memória está gravando o que está aqui ao lado. Eu estou vendo ali meus livros do lado, estou vendo meu computador ligado, estou vendo a minha impressora aqui do lado. E isso tudo é a memória do dia a dia. E a minha memória e a sua, elas vão captando o dia a dia nosso o tempo inteiro. É a memória de uso contínuo. Mas assim como uma outra memória, até mesmo de computador, quando a sua memória vai enchendo, o que a sua própria mente faz? Retira da memória de uso contínuo algumas coisas e lança para outra memória, que é a memória existencial, que fica guardado ali. E aquilo que não te está sendo usado, não te é muito importante naquele momento, a sua memória tira, dá um descanso, ela te ajuda, tirando esses assuntos, essas pautas da sua memória de uso contínuo, e manda para a existencial e deixa lá. Quando você precisa por algum motivo, peraí, eu lembro disso, abri a porta do passado, eu abri a porta da memória existencial, fui lá, resgatei alguma coisa e trouxe para o meu próprio bem. Então, veja bem, quando você e eu temos a ideia de lamentar alguma coisa, quando nós lamentamos algo, nós estamos abrindo o nosso coração para alguma coisa que precisa ser melhorada. Então nós lamentamos aquilo de maneira que nós possamos consertar aquilo. Quando nós murmuramos, aí é o contrário. Nós estamos reclamando de algo, nós estamos reclamando e não apontamos solução para aquilo, como se reclamar somente a resolvesse. Então, por exemplo, um casal de amigos, certa vez, estavam tendo muitas brigas e acabaram me procurando e nós fomos conversar. E acabou que uma das brigas foi a coisa mais sensacional que eu descobri, sabe? Eles começaram a brigar porque um dia ele chegou em casa e a sua esposa estava ouvindo uma música antiga, uma música internacional, antiga, romântica. Ele parou e ficou ouvindo. E quando ele entrou, ele olhou para ela e viu que ela estava muito feliz. E ele começou a dizer para ela assim: já sei, você está ouvindo essa música e está feliz porque você está se lembrando do seu ex-namorado lá da sua infância. A mulher disse: meu amor, nada disso, nem imagino o que você está falando. Eu estava só ouvindo música enquanto fazia as tarefas domésticas normais. E ele começou a xingar, a brigar, e ela tentava explicar. E quanto mais tentava explicar, piorava mais. E os dois então dormiram com raiva naquela noite, ficaram de mau humor. Ele foi no outro dia para o seu trabalho. À tardinha no trabalho, ela ligou para ele e falou assim: ô meu amor, eu estou aqui na casa de mamãe. Na hora de sair do trabalho, passa aqui que você aproveita e me leva para casa. Ele foi. Quando chegou lá, já começou brigando, dizendo: já sei por que você veio para casa da sua mãe, para você ver se encontrava aquele ex-namorado seu que mora aqui no mesmo bairro. E ela tentou explicar que não havia nada daquilo, e os dois discutiram tanto até que o casamento se rompeu por causa disso. Um fato absolutamente inexistente. Então foi uma luta para a gente conversar novamente, para eles se reorganizarem. Ficaram um bom tempo separados por causa disso. Então, às vezes nós, você, eu, podemos usar o nosso passado de maneira errada. Nós buscamos coisas que nem existem, sabe? E trabalhamos coisas tão bobas e nós esquecemos que nós só voltamos lá para consertar algo. Tem uma alegoria bacana de Platão, chama a Alegoria da Caverna. Platão escreveu essa alegoria, muito legal. Ela fala sobre o seguinte: alguns homens foram acorrentados dentro de uma caverna, por isso chama a Alegoria da Caverna. Eles foram acorrentados na caverna de costas para onde estava um muro. E quando eles olhavam na parede, lá estavam projetadas imagens sombrias, terríveis, imagens assustadoras. Então eles ficavam sentados, acorrentados, olhando aquilo, e eles morriam de medo, não tinham reação alguma, e eles ficavam acorrentados ali muito tempo. Acabou que de costas para o muro. Acabou que um certo dia um deles conseguiu escapar. E ele então, quando ele fugiu, ele conseguiu ir para a parte de trás de onde eles estavam, porque tinha uma parede aqui da caverna. Ele foi, quando chegou lá, ele percebeu que atrás do muro havia pessoas que passavam com objetos levantados em paus, bambus, e uma luz do outro lado. Então a luz projetava a imagem dos objetos que eles traziam, e elas então destacavam lá na parede, na frente dos olhos dos homens sentados acorrentados. Quando esse homem que fugiu viu aquilo, ele já estava pronto para ter sua liberdade total. Era só ele sair, ganhar a rua e sumir. Nunca mais ele seria prisioneiro. O que ele fez? Ele não foi embora. Ele voltou, foi lá, correu o risco de ser preso novamente para avisar os seus amigos: olha aqui, não se engane, eles estão nos enganando. Essas sombras, esses demônios, essas coisas ruins que estão aparecendo aqui são enganações. Eles estão
fazendo com que nós tenhamos visões equivocadas. E então, aí eles encerram assim a ideia dele de alertar os seus amigos, levando isso para a parte da ética, né? Aí eu trago por uma parte interpretativa aí, digo eu, não Platão, sobre a felicidade. Esse homem, ele conseguiu escapar, ele já tinha tudo para ter aquilo que ele mais precisava naquele momento, que era liberdade. Ele já estava com ela à sua disposição, era só ele descer, ir embora e fugir. Ele nunca mais seria preso, acorrentado, nunca mais veria imagens, ele nunca mais sofreria. O que ele fez? Ele voltou e foi avisar os seus amigos que aquilo era uma enganação. Isso para ele era felicidade. Por quê? Porque para ele a liberdade alcançada não valia mais do que o prazer de voltar e alertar os seus amigos. Então, a liberdade alcançada, ela estava sendo ameaçada, mas para ele felicidade era voltar e trazer aquela informação. Sabe por quê? Porque ele queria espantar o fantasma do passado. Então, a primeira porta da felicidade, por incrível que pareça, tomara que agora você concorde comigo, é a porta do passado, que deve ficar fechada, não aberta e nem trancada. E a segunda porta para a felicidade, como ser feliz, aí já é a porta do presente. É a porta do presente. Hoje, especificamente, é o Dia dos Namorados. Bacana demais, não é? Pessoas saem, compram um presente, escondem, fazem surpresas, aí marcam depois um almoço, um jantar, um passeio, algo especial pelo Dia dos Namorados. E não está errado mesmo, claro que não. Mas por que não fazer isso todos os dias? Por que não falar eu te amo todos os dias com a sua esposa, com o seu namorado, ou noivo, com a pessoa que você convive, com seus pais especificamente, avós? Porque os mais velhos, principalmente, são abandonados. Eles parecem caretas, não servem mais, os filhos não querem mais saber deles. Então, nós pegamos datas especiais e transformamos em algo tão absurdo, sendo que deveria ser todos os dias. Então, a porta do presente, diferentemente da porta do passado, sabe como que ela tem que ficar? Aberta. A porta do presente tem que estar aberta. Viver é uma arte. Esses dias eu estava contando para uma turma que tem a história do Anel de Giges, né? Eu não sei se já falei isso em algum vídeo aqui, que é muito legal, que é uma fábula de Platão. Platão escreveu há 427, 347 anos antes de Cristo, né? Então foram 427, 347 anos antes de Cristo. Platão escreveu. Então essa fábula que ele escreveu, do Anel de Giges, é muito interessante, que um pastor de ovelhas estava lá no seu trabalho normal, no seu dia a dia, quando ele percebeu que tinha uma pessoa morta ali, um homem morto. Então ele parou, olhou, não viu ninguém por perto, não tinha perigo, não tinha nada, ele aproximou-se. Ao ver que aquele homem estava realmente morto, notou que ele tinha um anel muito bacana no seu dedo, não tinha ninguém vendo. O que ele fez? Não tem ninguém vendo, abaixou, tirou o anel do dedo daquele homem e colocou no seu dedo e foi embora. E continuou o seu trabalho, o seu dia normal. Quando foi no dia da reunião, os pastores tinham o dia certo de fazer reuniões para dar relatório dos seus rebanhos aos seus senhores, seus mestres, seus chefes, né? E eles estavam reunidos lá na sala, todos assentados, vários. E esse pastor que havia colhido o anel do defunto, ele estava mexendo, rodando o anel no dedo. De repente ele rodou a pedra para dentro. E ele percebeu que quando ele rodava a pedra do anel para dentro, ele ficava invisível. Quando ele rodava a pedra para fora, ele voltava a ficar visível. Então rodava a pedra para dentro, ficava invisível. E eu achei muito interessante, porque eu trago isso para a minha vida e para a sua. Aí eu te pergunto, se você tivesse um anel desse, você pegava o anel, rodou a pedra para dentro, você ficaria invisível. O que você faria, hein? Será que você iria lá no banco? No banco, na hora que eles abrissem o cofre, você pegaria o dinheiro de lá? Ou será que você iria para algum lugar? Você poderia entrar em um banheiro sem que ninguém soubesse que você estava ali. Você poderia vigiar pessoas tomando banho. Você poderia andar pela rua sem ser visto, fazer tantas coisas. Aí a pergunta é essa. Você não vai me responder porque não estamos falando um diretamente com o outro. Mas se você tivesse um anel de Giges, o que você faria? Virou, você ficaria invisível. O que será que nós faríamos?
Vai ter gente que vai ser puritana e vai dizer, eu faria o mesmo que eu faço. Não, você faria algo diferente, sabe por quê? Porque o ser humano é assim. Nós gostamos muito de levar vantagem, nós queremos sempre ter o melhor, mas ainda que isso destrua o outro, que isso prejudique o outro, ter o melhor não está errado não, tem que querer mesmo, mas sem prejudicar o outro, sem causar problemas para o outro. Nós, às vezes, nós vemos aí pessoas que estão vivendo estresse, vivendo depressão e uma ansiedade, tudo está tão terrível. Eu mesmo experimentei isso há poucos dias, tive um probleminha de saúde e todos os exames estão normais e ninguém descobre o que causou. Então algumas pessoas estão dizendo, o seu problema é emocional, e talvez até seja, eu estou me cuidando sobre isso, e eu estava olhando que o estresse é uma coisa interessante, e nós estamos falando do presente, né? Que você sabe, eu também sei que o estresse está sendo considerado o mal do século, né? A ansiedade está acabando com as pessoas, mas o estresse tem uma, aspas, vantagem, que o estresse, ele evolui em 3 fases. Olha que coisa interessante isso. O estresse tem 3 fases, por incrível que pareça. Se é que estresse tem alguma coisa de bom, a vantagem é que a primeira fase do estresse é a fase do alerta. Ou seja, a sua mente vai te falar assim, alguma coisa está errada, alguma coisa não está bom, vigia, cuidado, tem alguma coisa. Então é a fase do alerta. A segunda fase que evolui do estresse é a fase da resistência. Ou seja, ele foi alertado, tem alguma coisa errada, vigia, toma cuidado, tem algo errado. A resistência. Não faz nada, não cuida, não se preocupa, não procura ajuda, não procura descobrir. Aí vem a terceira fase, que é a fase da exaustão. Pronto, pof, explodiu, acabou. A exaustão. Então, se nós entendemos que o estresse tem essas 3 fases, essa evolução que começa do alerta, à resistência, para depois a exaustão, há a possibilidade da gente se cuidar e não deixar isso acontecer. E o estresse, entre aspas, se é que tem alguma coisa de bom, a vantagem é que geralmente o estresse ele é composto de coisas externas, então fica mais fácil de tratar. Já a ansiedade, por sua vez, não, porque são por fatores que originam de situações emocionais, internas, intrínsecas. Então fica mais difícil porque são mais profundas. Como você vai descobrir quais essas situações emocionais intrínsecas que estão causando a ansiedade? Então nós ficamos com essa dificuldade. Você fala, será que é coisa da minha infância? Será que é lá da minha adolescência? Será que é coisa mais recente? Então é difícil você buscar onde está essa situação te gerando a ansiedade. Então a segunda porta é o presente. Use o seu presente porque ele é um presente. E a terceira porta, para a gente encerrar, meus vídeos são de 15 a 20, mas hoje vai passar um pouco. A terceira porta para como ser feliz é a porta que falta, é a do futuro. Então nós falamos a primeira porta, que é a do passado, que deve ficar aberta, não trancada, que deve ficar fechada, não trancada nem aberta. A segunda porta, que é a do presente, que deve estar sempre aberta. E a terceira porta é a do futuro. Essa aqui, ela fica em observação. Por quê? Porque ela não existe. Ela está sendo construída para o caso dela vir. Existe um filósofo antigo, e eu não me lembro bem o nome dele, é um filósofo russo, me fugiu o nome, parece-me, se eu estiver errado, você me perdoe, que é Leibniz. Ele dizia o seguinte: se eu apostar em Deus e ele não existir, eu não perco nada. Se eu apostar em Deus e ele existir, eu ganho tudo. Olha que legal, que coisa fantástica. Adoro pensamentos, reflexões. Aí eu trago para mim e para você. Eu aposto no meu futuro. Se ele não existir, eu não perco nada. Por outro lado, eu aposto no meu futuro. Se ele existir, eu ganho tudo. Porque tudo que eu preparei, eu vou receber no meu futuro. Então vale a pena. É a porta da observação. Nós não sabemos ao certo se ela vai acontecer ou não. Será que ela vai acontecer? Se não acontecer, meu amigo, eu preparei, eu não perco nada. Se existir, eu ganho tudo. Então guarde no seu coração essa porta. Guarda essa porta. Não deixe que ela atrapalhe a sua vida. Você visita o seu passado, tira de lá proveito, pega. Isso aqui é bom, eu pego. Não é, eu esqueço. Apagar você não vai. Porque o passado você não consegue apagar. Tem gente que fala, o passado você tem que esquecer. Se tiver que esquecer, você está perdido. Você vai ter que morrer ou sofrer um acidente, tomar uma pancada na cabeça e ficar retardado.
Porque você não vai esquecer. Passado não se esquece. Supera, lida, aprende, substitui as janelas. As janelas do seu passado podem ser substituídas por janelas novas. As janelas do seu passado são chamadas janela killer. Killer, de matar, de assassinar. Então são janelas killer. Você cria janelas light e substitui por aquelas janelas killer. Aí sim. O presente não tem jeito, você está vivendo ele, é agora, tem que ter agora, tem que fazer parte dele agora. E a do futuro você guarda, se existir bem, se não existir você não perde nada. Às vezes nós fazemos uma diferença muito grande, nós estamos falando hoje sobre como ser feliz. Olha só a diferença, uma pessoa feliz, alguém chega e elogia, faz um elogio bacana. O que a pessoa feliz que está com a autoestima elevada faz? Oba! Quem é que me elogiou? Quem falou? Está interessado em mim? Opa, quem é? Ó, eu sou importante. Opa, alguém me elogiou? Oba, oba, oba. A minha filha Isabela, quando era criança, tudo de bom que acontecia, ela falava assim, eita! Me lembro disso. É a pessoa feliz. A mesma coisa no infeliz é assim, ó, fulano te elogiou. Ela, que nada, nós somos só amigos, é porque ele gosta de mim, quer agradar. Tá vendo? Ninguém gosta de mim, eu não sou importante, eu não sirvo pra nada. Viu a diferença de quem é feliz, que está com a autoestima elevada, quem é infeliz, que está com a autoestima baixa? Quer ver outro exemplo? O chefe chega numa pessoa feliz e diz assim, ô fulano ou fulana, parabéns, belo trabalho que você fez. A pessoa não vai se exaltar, mas ela vai dizer, ô chefe, muito obrigado. Assim que o chefe fala, ela pensa, eu vou me empenhar para melhorar ainda mais, porque eu não posso cair de padrão. Ó, autoestima elevada. A mesma coisa com o infeliz. O chefe chega e fala, ô fulano ou fulana, parabéns, bom trabalho. Ela diz, que nada, chefe, qualquer um pode fazer isso. Não, que nada, isso não é nada não. Viu? Baixa autoestima. É a infelicidade tomando conta, batendo na porta. Não deixa. Mais um exemplo rapidinho. O feliz, ele lá no trabalho, ele faz algo e alguém não gostou. O que ele faz? Ele corre lá e pede perdão, ele conserta, ele administra aquilo. O infeliz não. O infeliz fez um trabalho, não gostou, ele xinga, briga, joga a culpa no outro, cria problemas. Sabe por quê? Não gostou, fica de mal. Eu falo isso com as pessoas, meu amigo, serve para você, serve para mim, em todo segmento da vida. E especialmente, como eu tenho visto aí na política, até no futebol. Tem gente que fica inimigo do outro porque gosta do time rival dele. Por que faz isso? Ah, fulano de tal tem um pensamento diferente do meu. Ele pensa diferente de mim. É meu inimigo, não gosto dele, não convivo com ele. Para com isso. Deixa as pessoas terem as suas ideologias, os seus pensamentos, as suas ideias. Se a sua for melhor e boa, brigar e falar não vai adiantar. Dê exemplo. O dia que nós damos exemplo e o outro vê que a nossa forma é melhor do que a que ele tem, ele vai querer nos seguir. E isso é ser feliz. Então, para a gente encerrar, passei dos meus 20 minutos. Como é ser feliz? Como ser feliz então? Primeiro, observando as 3 portas. A porta do passado, que deve ser fechada, não trancada e nem aberta. A porta do presente, que deve ficar sempre aberta. E a porta do futuro, que está em observação. Seja feliz. Eu te dei a dica de como ser feliz. E eu sou feliz. Só de ter você aí, eu já me faz feliz. Já estou passando uma porta sensacional do presente de ter você aí comigo. Um abraço, até a próxima. Essa mão é a direita. Meu amigo falou que eu fiz continência com a mão esquerda. É porque o vídeo está no selfie. Um abraço, até a próxima. Seja feliz, hein? Tchau, tchau.